Continuando com o nosso panorama bíblico, estamos a entrar agora na carta de Tiago, mais uma carta geral de um dos apóstolos de Jesus para a igreja. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, não escreve como um teólogo distante, mas como alguém que conviveu perto com a dor, com a perseguição e a dispersão da igreja nascente. A maioria dos estudiosos identifica esse Tiago como o meio-irmão de Jesus, um dos líderes da Igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, um homem respeitado por judeus, por cristãos, e isso tudo devido à sua piedade e vida irrepreensível. Nós estamos por volta dos anos 40 a 50 depois de Cristo. O período em que a comunidade cristã, majoritariamente judaica, começava a espalhar-se por causa das perseguições. Os seguidores de Jesus experimentavam tensões sociais, conflitos econômicos, diferenças internas e provações constantes. Tiago, então, ergue a sua voz pastoral não apenas para instruir, mas para curar e também para confrontar. Sua carta é curta, porém carregada de vigor. Nela encontramos fé, sabedoria e práticas que tornam-se inseparáveis, como corpo, espírito, caráter e integridade diante de Deus. Esta carta percorre temas como provocações, sabedoria, pobreza, riqueza, domínio da língua, relacionamentos, justiça, humildade e também perseverança. Nós vamos tratar essa carta dividindo-a em algumas sessões. Na primeira sessão, o capítulo 1, ele se ergue como um portão de entrada para toda a carta. Logo de início, Tiago reconhece a dor da igreja dispersa. Ele não nega as lágrimas e nem espiritualiza o sofrimento. A perseverança, ela nasce quando o caráter é pressionado pelo fogo do cotidiano. Tiago, então, aponta para a sabedoria do alto, aquela que é dada pelo próprio Deus. Ele descreve Deus como alguém que entrega essa sabedoria de forma generosa, sem humilhar quem pede. Em contraste, apresenta o homem de ânimo dobre, é o camarada que uma hora está de um jeito num dia e de outro jeito em outro dia. Tiago também é cuidadoso em denunciar a verdadeira origem do mal. Na parte final desse capítulo, ele levanta o padrão da verdadeira religião: ouvir com prontidão, falar com prudência e agir com mansidão. Na segunda sessão, que nós temos o capítulo 2, nós vamos falar sobre uma fé sem favoritismo e também vamos falar de fé sem obras. O segundo capítulo ele se abre como um espelho moral diante da igreja. Tiago confronta a parcialidade que enaltece o rico e despreza o pobre. Ele recorda que a fé cristã nasce aos pés do Senhor, que foi rejeitado e não buscou prestígio humano, mas que honrou os humildes. Em tom pastoral e bem firme, Tiago revela a incoerência de professar a fé e discriminar pessoas. A lei real é o seguinte: amar ao próximo. E isso exige uma postura diferente, que é feita de misericórdia e de justiça. Na segunda metade desse capítulo, é uma das declarações mais famosas do Novo Testamento. Aqui, Tiago não discute teologia abstrata, mas uma vida concreta. A fé que não produz obras é uma fé estéril. O corpo sem espírito está morto. Logo, a fé sem obras, da mesma forma, é morta. Com isso, ele está citando Abraão, Raabe, esses dois como testemunhas de que a confiança em Deus sempre desemboca em uma obediência ativa. E quando nós chegamos no capítulo 3, na terceira sessão, o poder da língua e a sabedoria do alto. O capítulo 3, ele é uma caminhada dentro da alma humana. Tiago inicia advertindo sobre a responsabilidade dos mestres, cuja palavra molda a vida. Em seguida, volta-se para um pequeno membro que provoca grandes incêndios. Tiago está falando
do poder da língua. Ele descreve a força da língua com imagens contundentes. Uma fagulha que incendeia uma floresta, uma palavra que destrói uma vida. A língua revela contradições profundas. Abençoa a Deus e fere o próximo. Como uma fonte poderia jorrar dois tipos de água? Tal incoerência não combina com a nova natureza em Cristo. E na parte final desse capítulo, Tiago constrói um contraste sublime entre as duas sabedorias. A sabedoria terrena, que é marcada por inveja, por ambição e desordem, e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria pura, pacífica, amável, submissa, misericordiosa, imparcial e sincera. Esta sabedoria produz frutos de justiça que são plantados na paz. Quarta sessão, nós aprendemos com Tiago sobre a amizade com o mundo, a soberba e a submissão a Deus. Aqui Tiago volta a sua atenção aos conflitos que corroem a comunidade. Ele identifica a raiz de guerras internas, paixões desordenadas que disputam espaço dentro do coração das pessoas. A amizade com o mundo, isto é, os seus valores que são opostos aos valores de Deus. Tiago até enxerga isso como um adultério espiritual. Ele declara que Deus concede favor maior aos humildes, mas que resiste severamente ao soberbo. Assim, o caminho é claro: submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se do Senhor com arrependimento genuíno, e a consequência disso é que a maldade vai fugir da sua vida. Nesta sessão, Tiago também confronta a arrogância humana que julga o próximo e faz planos independentes da vontade de Deus. Tiago lembra que a vida é como um vapor, aparece e logo depois se dissipa. A sabedoria, então, está em reconhecer o senhorio divino sobre cada decisão das pessoas. No capítulo 5, que é a quinta sessão, nós vamos aprender com Tiago sobre riquezas, paciência, oração e restauração. O último capítulo reúne advertência e consolo. Primeiro, Tiago dirige-se aos ricos, aos opressores, e denuncia as suas injustiças, a exploração e o acúmulo egoísta. Suas palavras ecoam como voz de um profeta, lembrando que a verdadeira riqueza está na integridade e no temor do Senhor. Depois, ele se volta para os irmãos aflitos, encorajando-os à paciência até a vinda do Senhor. Ele evoca a figura do lavrador, que espera o fruto precioso da terra, e do profeta, que persevera em meio ao sofrimento. Assim, a carta que Tiago escreve à igreja se encerra como uma convocação profunda à oração. O aflito deve orar, o alegre deve cantar, o enfermo deve chamar os presbíteros, o pecador precisa confessar. A comunidade se torna um ambiente de cura onde a fé se manifesta e o cuidado mútuo se torna uma realidade. O livro de Tiago se encerra como um convite para a restauração, para conduzir o desviado para o caminho de volta, para conduzir o enfermo a um caminho de cura e aquele que está frio para viver um novo avivamento. A carta de Tiago permanece viva até os nossos dias, atravessando os séculos com a mesma força em que foi escrito. Este homem de Deus chama a igreja para uma fé que anda, que toca, que transforma, que cura e, sobretudo, uma fé que gera salvação. A fé que renuncia à incoerência, a fé que domina a língua, a fé que pratica a misericórdia e resiste à soberba. Tiago nos lembra que o cristianismo não é apenas a confissão, mas um caminho que nos leva a chegar junto com Cristo na presença de Deus. Não é apenas crença, mas é uma prática. Não é apenas um culto ou uma reunião religiosa, mas uma vida dedicada a Deus.